Verdade. Muito obrigado. Amém. Amém? Aplaude o Senhor pela vida do pastor Robson. Glória a Deus. Amém? Tá fraco, amém? Irmãos, vocês descansaram, amém? Amanhã é quinta, amém? Glória a Deus por isso. Amém, queridos? É muito bom poder estar aqui mais uma vez. Queria trazer para vocês algo que o Senhor tem ministrado no meu coração durante alguns tempos, né? Deus tem falado acerca de algumas coisas, eu queria ministrar com vocês sobre isso. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gálatas. Realmente, gente, nós temos uma equipe de pastores, graças a Deus, bonitos, né? Elegantes. Pastor? Olha lá, pastor Elton, olha ali. Né? Bem casados. E sabe o que eu acho mais bonito de tudo isso? Além de nós sermos muito bonitos, elegantes, né? Nós somos homens e mulheres de Deus, amém? Eu acho que é melhor isso. Nunca se ouviu falar mal de nenhum dos nossos pastores, né? Todos nós temos uma conduta, graças a Deus, muito boa perante a sociedade, amém? E é isso que importa. Então eu gostaria que você abrisse, né, sua Bíblia lá em Gálatas. Gálatas 4, versículo 7. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: assim vocês não são mais escravos. Vocês são? Não, gente, presta atenção. Assim vocês não são mais escravos. Vocês são? E são filhos de Deus. E dará tudo de Deus. Lhe dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Queridos, existem algumas coisas que estão acontecendo no decorrer do tempo e da história da nossa geração, das nossas vidas, que nós temos uma certa crise de identidade. Nós temos uma certa crise de identidade e nós ficamos meio que perdidos durante a caminhada. Nós nos comportamos, nós achamos que nos comportamos como filho, mas nós agimos ainda como escravo e às vezes servo. E é nisso que nós vamos trabalhar nessa noite. Você tem um lugar específico no coração de Deus e esse lugar é de filho, amém? Ninguém vai tirar. Só que como nós nos comportamos diante disso? Será se nós realmente nos sentamos à cadeira como filhos ou nós estamos na cozinha agindo como escravo e servo? Então é isso que eu quero tentar para vocês. Mas para nós entrarmos nesse papel, nesse quesito, eu quero dizer algo para vocês, o seguinte. Eu quero que você se responda para você mesmo. Quem é você hoje? Em Deus. Quem é você hoje? Você está satisfeito quem você é em Deus hoje? O que você está fazendo é aquilo que Deus prometeu para você há muito tempo atrás, você está fazendo hoje o que Deus mandou você fazer? Deus mandou você pregar, você está pregando? Deus mandou você evangelizar, você está evangelizando? É nesse sentido que eu estou perguntando para você. Deus mandou você ministrar, você ser do louvor, você ser obreiro, você está sendo. Deus mandou você evangelizar a sua família, você está fazendo. Deus falou que através da sua vida você ia ganhar multidões, isso está acontecendo? É nisso que eu pergunto, quem é você hoje? Agora, outra pergunta que eu estou aqui para te perguntar é, quem você tem dado ouvido? Quem você tem dado ouvido? Você tem ouvido a voz do Abba? Ou você tem ouvido a voz da multidão? Ou você tem ouvido a voz da incredulidade? Ou você tem ouvido a voz da religiosidade? Talvez você tenha ouvido outras vozes que têm impedido a sua identidade de chegar a um propósito final.
Talvez você chegou a um tempo hoje que você está perdido, sabe por quê? Porque você se estacionou achando que estava ouvindo a voz de Deus, quando na verdade você estava ouvindo a sua própria voz da incredulidade, a sua própria voz do medo, a sua própria voz da falta de fé. Aí é por isso que você fala bem assim, pastor, por que eu me estacionei? Por que as coisas não estão fluindo? Por que eu não cheguei a um propósito? Porque você não tem mais uma identidade de filho. Você não se comporta mais como tal. Você sabe por quê? Porque é o seguinte, as vozes que você tem ouvido é o seguinte, Deus chegou em você e falou bem assim, você vai ser isso, você é filho, você tem herdeiro tudo, você pode todas as coisas. Aí você olha para você e fala, a primeira coisa que você faz é, eu não posso. Eu não sou capaz para isso. Isso não é para mim. Olha quem eu sou, olha o quão pequeno eu sou. Não, o que Deus tem para mim não se enquadra a isso. Talvez você fale bem assim, não, está muito longe de eu alcançar tal coisa, porque eu não sou capaz. Irmãos, a voz do medo te impede de alcançar. Jonas, presta atenção, Jonas tinha uma missão. Qual que era a missão de Jonas? Ir lá em Nínive e pregar o evangelho. O que Jonas fez? Entrou dentro do barco com medo dele nas costas, entrou no barco e falou, vamos para Tarso, que é mais fácil. Paulo, com um propósito, foi preso, sabia da sua identidade, foi preso, foi colocado dentro do barco e foi rolado para Roma. As pessoas diziam, nós vamos morrer. Paulo sabia quem ele era em Deus, sabia o patamar de filho que ele era, ele falou assim, presta atenção, ninguém vai morrer nesse barco aqui não, porque eu tenho que alcançar o meu propósito. Eu tenho que chegar ao meu propósito. Meu irmão, olha qual a voz que você está ouvindo, a voz do medo ou a voz de quem você realmente é, filho. A voz de Deus. Irmãos, eu quero dizer uma coisa, muitos ministérios têm se calado porque têm ouvido a voz da multidão e a voz do medo. Muitos ministérios estão camuflados porque têm se escondido no medo e na voz das pessoas. Sabe por quê? Porque Deus falou para você vai ser profeta, você vai ser levita, você vai ser... Irmãos, Deus profetizou, você sabe o que Deus profetizou para a sua vida. Só que você vai contar para alguém que muitas vezes não sonha os sonhos de Deus. Você vai falar para alguém que não acredita nos propósitos de Deus para a sua vida. E outra, uma pessoa que não tem identidade de filho. Vai chegar e você vai falar bem assim, não. Para que profetizar? Não precisa mais de profetas. Não precisa mais de pastores. Todos nós agora somos sacerdotes, beleza, mas nós precisamos de alguém para nos ajudar, amém? Precisamos de pastores, esses são os ministérios, pastores, profetas, mestres, tudo, isso são ministérios. E aí o Senhor pega e te chama para qualquer outro, e você fala, não posso. Não vou mais profetizar, porque eu fui profetizar, o irmão falou isso, eu não vou cantar, porque a minha voz não é muito boa, eu vou pregar, eu não sei pregar, eu não tenho meio, eu não tenho fim, eu não sei teologia, eu não sei... Meu irmão, você saber a Bíblia já é fundamental, se você saber o Evangelho, pronto, você pregar sobre Jesus, acabou, não precisa mais de teologia, não precisa de nada, você só precisa de Deus. Agora eu vou te perguntar uma coisa, quem tem te dado a identidade, é o homem ou é o pai? Se você for como pai, pode ir adiante, não tenha medo, não importa o que aconteça, mas se você for com a voz das pessoas, então fique estacionado e perca aquilo que Deus tem para você. Irmãos, é muito sério, nós temos nos perdidos, nós temos parado e temos olhado para o que as pessoas estão dizendo. Nós estamos mais preocupados no que as pessoas estão dizendo a nosso respeito do que o Pai disse ao nosso respeito. Você está mais preocupado com o que o pastor vai pensar de você, com o que o seu líder da dança, do seu teatro, do intercessor está pensando de você, meu irmão. Presta atenção numa coisa, se Deus já colocou dentro de você autoridade, unção, poder, meu irmão, vai à frente, ninguém pode te parar. Para que você está retrocedendo? Por medo, por covardia, porque não sabe quem você é. Você não sabe o potencial que Deus tem para você. Você não sabe aquilo que Deus tem preparado para você, porque você tem mais atentado a ouvir a voz dos outros do que a voz de Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Vou fazer um teste para você.
Quando eu falar 3, todo mundo fala aleluia. Amém? Todo mundo fala aleluia. 1, 2, 3. Aleluia! Quem ouviu? Vamos lá. Quer que você fale mais alto? 1, 2, 3. Aleluia! Eu sou. Sabe o que esse teste define? Presta atenção. Olha só por que esse teste define. Eu estou aqui, amém? Aqui é Deus. Vocês são a multidão. Quem me ouviu? Vixe, todo mundo? Ali? Então tá bom, beleza. Irmãos, você só ouve quem está perto. Se Deus e outra pessoa estiver falando, quem estiver mais perto é quem você vai ouvir. Agora eu te pergunto, quem anda mais perto de você? Deus ou as outras pessoas? Existia uma escola, um professor, uma professora, e essa professora chegou na aula, e todo mundo estava conversando muito alto, e ela pegou e começou, cada vez que os alunos falavam mais alto, mais baixo ela falava. Quanto mais alto os alunos falavam, mais baixo ela falava. Aí um certo aluno falou assim, professora, por que você fala baixo enquanto as pessoas estão falando alto? Ela falou, simples. Quem quer aprender o que eu sei, chega mais perto de mim. Eu não preciso disputar a voz com a multidão. Jesus não vai disputar a voz da multidão com você. Ou você para de ouvir a multidão, ou você para ouvir o que Deus tem para você. Simples. Entendeu? É simples. Às vezes você está rodeado de pessoas, queridos, que só sabem acabar com o seu ministério. Aí você culpa Deus por você não ter chegado a um patamar. Mas filho, peraí, você não pode culpar Deus. Porque você não parou para ouvir Deus. Você não parou para acreditar naquilo que Deus tem para você. Ah, pastor, mas eu fui rejeitado, eu fui abandonado, eu fui esquecido, eu fui abandonado, eu fui traído, tiveram inveja do meu ministério. Meu irmão, olha José. José foi traído, José foi esquecido, perdeu a identidade de filho, porque os irmãos tinham tramado uma contra ele, e ele tinha morrido, entre aspas. Ele foi vendido no Egito. A mulher de Potifar tentou contra... Vamos abrir só um aspa aqui agora. Quando você sabe quem você é em Deus, irmão, nenhuma tentação vai te pegar, não. Nenhum pecadinho vai te pegar, não. Porque você sabe quem você é em Deus. Agora a pergunta que eu faço para você, vamos lá, se fosse uma Potifar ou um Potifar, né? Se fosse um homem ou se fosse uma mulher. Irmãos, se uma Potifar, garotão, bonitão aí, 0 quilômetro, fosse uma Potifar chegada em você e todo dia no seu ouvidinho, vem dormir comigo. Nossa, você é lindão. Olha quem você é. Nossa, você fala tão bonito. Você é tão cheiroso. Irmão, o que você ia falar? A tentação é grande, Deus. Olha lá, papai. Se fosse um Potifar, né? Se fosse um garotão, né? Se fosse um marido, né? Se fosse o Potifar, né? Vamos lá. Se fosse o cara. Nessa fase até que eu deixaria. Essa nova fase pode ir. Aí, queridos, imagina que se fosse um cara bonitão. Bonitão mesmo. Eu já sou casado, amém? Mas vamos lá, se fosse um cara bonitão, aí chegasse e falasse bem assim para você, linda. Nossa, entre todas as que eu mais vi, você é a mais bela entre as mulheres. Sabe, você é perfeita. Você é perfeita. Você tem uns olhos lindos, você tem... Nossa,
você tem um corpo perfeito, tudo, você fala tudo, é perfeito, é meu violão. Ai, ele me ama, ele é o homem da minha vida, é o príncipe encantado. José sabia quem ele era, por isso ele não negociou a identidade de filho que ele tinha. Agora, se você dá ouvido à voz da multidão, à voz das pessoas, você vai cair na primeira tentação, queridos. Existe uma diferença quem tem propósito. Existe uma diferença quem sabe quem é em Deus. Meu irmão, pastor, mas o pecado, meu irmão, que pecado? Que pecado? Que Cristo não morreu lá na cruz e não acabou com ele na sua vida. Cristo morreu na cruz, meu irmão, para acabar com o seu pecado, para aniquilar de vez. Pastor, mas a carne é fraca. Não é a carne é fraca, é sua desculpa que é. Eu perdi a voz mesmo. É a nossa desculpa que é fraca. Sabe por quê? Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós temos capacidade, meu irmão, de fazer coisas maiores. A palavra de Deus mesmo falou que nós faríamos coisas maiores. E eu te pergunto, como filho, o que você tem feito de maior? O que o seu próprio pai fez? Talvez você tenha, meu irmão, ouvido muito mais as vozes da multidão do que o próprio Deus. Você tem ouvido mais a voz da incredulidade do que a voz da aceitação. Você não precisa fazer nada para merecer. Tudo já foi feito lá na cruz há mais de 2000 anos atrás. Não precisa de mais nada. Se você fizer alguma coisa, você vai estar vivendo debaixo da lei. E da lei, meu irmão, você não vai conseguir viver, porque a lei te oprime, a lei te mata, mas o Espírito te vivifica, a graça te aceita, a graça te levanta. Aplauda o Senhor, queridos. Mas, pastor, eu sou um servo, eu estou na casa de Deus. Não, beleza, meu irmão, se você quiser ser servo, tudo bem. Não tem mal de ser servo. Você sabe qual que é o problema de ser servo? É que o servo, ele vai errar, ele vai acertar, ele vai fazer bem, ele vai fazer mal, mas ele sempre vai ficar procurando alguma coisa para agradar. O servo é assim. Agora o filho não, quando ele sabe que ele é filho, ele pode errar, ele pode acertar, ele nunca perde a identidade de filho, nunca perde, ele nunca vai perder. Pastor, mas eu caí, pastor, eu pequei, meu irmão. Jesus é o único que pode te ir lá e te levantar. Pastor, mas estão dizendo para mim que, irmão, peraí, você está dando ouvido a quem? A graça que te falou, vem e não peques mais, ou a condenação, tem que matar, tem que fazer jejum, tem que se crucificar, tem que fazer penitência, tem que passar pelo vale da sombra da morte, tem que fazer a campanha do sal grosso, tem que jejuar 10 dias de penitência. Quem é filho, meu irmão, não precisa de autocondenação. A condenação que já teve sobre ele foi lá na cruz. Jesus morreu, pagou, pronto, acabou. Agora eu sou livre em Cristo, eu tenho a liberdade de Cristo. Eu tenho a identidade de filho, e filho é livre. Agora você é servo, você quer ficar, sabe onde? Na cozinha, fazendo coisa, fazendo, enquanto você deveria entrar no quarto principal, quando você deveria deitar na cama do seu pai, e lá ele revelar os seus segredos e os propósitos da sua vida. Existe uma diferença, queridos, entre você estar lá na cozinha e de você estar dentro da intimidade. Quando você é filho, queridos, você começa a desfrutar de coisas que ninguém pode mais desfrutar. O filho tem direito a tudo. O filho tem acesso ao quarto principal. Quantos são pais aqui? Irmãos, quando o meu filho ainda não chegou à estatura de sentir medo de trovão, essas coisas, de apagão ainda, né? Mas quando, o Joaquim até gosta de escuro. O meu filho é uma benção. Irmãos, quando o filho fica com medo, ele corre para onde? Para o quarto do pai. Ele bate lá, mãe, pai, eu estou com medo, vem, deita aqui comigo essa noite. Não é? No outro dia você pode brigar com seu filho, mas no outro dia, se acontecer um apagão, um raio, para onde que ele vai? Para o quarto do pai. E o pai faz o quê? Acolhe ele novamente.
Pastor, eu pequei. Vai para o quarto do pai. Pastor, eu errei. Vai para o quarto do pai. Pastor, eu fiz isso. Vai para o quarto do pai. Sabe por quê, meu irmão? No quarto do pai não há limite, não há regras, não há nada, não há condenação. Ao contrário, é uma identidade estampada no seu peito dizendo propriedade exclusiva do pai. É isso que existe. É você, queridos, aceitar o seu papel como filho e fazer coisas grandes. Fazer coisas grandes nessa geração. Fazer coisas que ninguém nunca ousou fazer. É o que o Senhor quer que você faça. Mas você está estacionado, você tá parado, você está acomodado. Não, eu vou ver o que o pastor quer, Não, meu irmão, pare de colocar meios humanos. Começa a agir no reino espiritual. Começa a andar numa outra atmosfera paralela. Porque o reino espiritual está aqui e você está aqui, vocês andam juntos. Não é um lá atrás e o outro na frente. Quem é filho sempre está em comunhão com o pai. Quem é filho sempre está procurando o que o pai está querendo. Quem é filho sempre quer agradar o pai. Quem é filho sempre busca o pai. Quem é filho sempre pede socorro para o pai. Então, no meio da sua caminhada, queridos, não vá em outro lugar, a não ser para o quarto principal, a não ser estar com o pai. Me feriram, vai para o quarto. Me abandonaram, vai para o quarto. Fui rejeitado, vai para o quarto, porque só o amor de Deus pode curar tudo isso. Pastor, mas eu fui condenado, me amaldiçoaram, me faziam. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada vai te separar, nem a morte, nem anjos, nem principados, nem potestades, ou coisas por vir. Nada vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não, querido, aplauda o Senhor, porque é um amor incondicional. É um amor incondicional. Irmão, Satanás fica pirado quando você cai e o pai ainda fala bem assim: vem, filho, vem, eu te curo, eu te saro, eu te restauro, vem. Irmão, Satanás fica indignado, porque como que alguém pode amar um ser pecador? Ele não vê você como um pecador, ele vê você como filho. É como um filho. Irmão, imagina um Joaquim caindo, ele anda. E o Joaquim, ele tinha, porque ele não tem mais, ele tinha um probleminha no pé. É direito ou esquerdo? Direito. O Joaquim andava assim, ó. Então ele andava assim, sempre pro lado. Sabe, ele caía muito. E aí nós ia lá: filho, levanta. Machucou aonde? Eite. Aí nós limpava a feridinha, vai, anda novamente. Caía, levanta, vamos, levanta, vem, cai, levanta. Irmãos, você é desse jeito, você caiu, o pai fica: não, filho, só anda pro lado errado. É verdade, a gente só anda, a tendência nossa é essa, a tendência é maligna, queridos. Nós só andamos por aquilo que não é da direção de Deus. Nós sempre andamos com o pezinho torto, não é só para o outro lado. Mas Cristo, meu irmão, ele pega, que se ele não vê a sua diferença. Sabe por quê? Porque ele não vê o que você faz, ele vê quem você é. Há uma diferença. Tá com o pezinho torto, não, ele vai andar do mesmo jeito, uma hora ele vai curar desse pé, mas vem aqui. Sabe por que eu acredito que Deus colocou certas imperfeições em nós? Para que a gente não olhasse para nós com soberba, mas que nós olhasse para Ele e falasse: eu dependendo 100% da graça de Deus. Irmãos, toda imperfeição que você tem é tampada pela graça. Toda imperfeição. Sabe por quê? Porque quando eu sou fraco, Ele me torna forte. Quando eu estou caído, Ele me levanta. Toda lágrima será enxugada. Irmão, se isso não for graça, eu não sei mais o que é. Não importa a sua conduta. Não importa como que você está andando, se está andando torto, meu irmão, continua andando torto, até os seus passos se firmarem nele e ser dia perfeito.
Porque a graça de Deus, o amor de Deus vai te levar a um propósito eterno. Sabe por que nós temos parado de chegar a um propósito? Porque nós temos parado de ouvir Ele. Nós temos ouvido mais a aprovação e a aceitação das pessoas que estão ao nosso redor do que a própria aceitação e aprovação de Deus para conosco. Por isso que é muito mais fácil eu agradar homens do que eu agradar a Deus. Por isso que é mais fácil eu querer agradar os meus pastores, os meus líderes, do que eu agradar a Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes agradando a Deus eu vou ter que desagradar o humano. E você não quer muitas vezes desagradar o humano porque você tem um vínculo, meu irmão, mas maior é o Senhor que ordena você fazer do que qualquer homem que está aqui nessa terra. Então por isso, meu irmão, se você tiver que confrontar, meu irmão, se está debaixo da graça, se está debaixo da palavra de Deus, meu irmão, vá. Esses dias eu ouvi um pastor. Eu achei interessante o que ele disse bem assim, que os profetas precisavam profetizar novamente. Eu acredito muito que a igreja precisa se levantar novamente com a identidade da qual ela foi gerada, de profetizar, de levantar a bandeira, de falar, eu sou cidadão do céu, eu sou filho, eu sou tantas coisas. Posso dizer que uma delas, até a depressão, você vai encontrar, sabe por quê? Porque o maior fracasso do ser humano é tentar agradar alguém e não conseguir. Porque toda vez ele vai procurar alguma coisa para fazer para agradar. E Deus, você não precisa procurar agradar, Ele já se agrada de você. Só do fato de você ser filho, só do fato de você aceitar, compreender que Ele é o seu Pai e não há nada mais que importa para você do que Ele. É por isso que nós cantamos, nada é igual à sua voz. Eu faço o quê? Reconheço. É em qualquer lugar que você reconhece a voz de Deus? E mesmo que uma multidão esteja gritando, você vai parar para ouvir só Deus? É nisso, meu irmão, que nós temos que nos apegar. Dependendo da voz que você ouve, um príncipe pode virar um cão morto, mas um pastorzinho pode virar rei. A voz que você ouve, ela pode transformar de um príncipe a um cachorro morto, ou ela pode transformar de um pastorzinho a um grande rei. Se você ouvir a voz certa, você vai sair do patamar de escravo e vai direto para o patamar de filho. Agora, se você ficar ouvindo as vozes erradas, você vai ouvir a voz, não vai atentar e vai decaindo até perder e até morrer. Por isso é importante nós atentarmos à voz que nós estamos ouvindo. Desde pequeno, Samuel, ele ouvia a voz. O Senhor chamava Samuel, ele acordava, ia lá no sacerdote. Pois não, Senhor. Pois não. O que o Senhor quer? Vai dormir, menino. Tá, eu não te chamei não. Tá. Deitava. Samuel, o profeta está me chamando. Fala, sacerdote, fala o que o Senhor quer. Não estou te chamando. Então o sacerdote olhou e falou bem assim, eu já sei com quem ele está falando. Quando a voz falar novamente com você, você fala, Senhor, eu estou ouvindo. Quando a voz ouviu, quando Samuel deitou e ele ouviu de novo, ele olhou e falou, fala, Senhor, eu estou te ouvindo. Irmãos, você está ouvindo a voz de Deus? Você está ouvindo a voz de Deus ou a voz da multidão? A voz da multidão vai te parar. A voz do medo vai te parar. A voz da incredulidade, ela vai te parar. Mas a voz de Deus, ela vai te impulsionar para o propósito principal. Por isso que é importante, quando o Senhor falar, nós falar, eis-me aqui. Eis-me aqui. As coisas que acontecem à sua volta, ao seu redor, elas não podem ditar quem você é em Deus. Você é filho. A circunstância não pode te ditar. Os problemas não podem dizer quem você é. As circunstâncias não dizem quem você é.
Pastor, mas eu estou passando por uma prova. Irmão, todo mundo vai passar por prova. Pastor, eu estou sendo rejeitado. Feliz sois que sou rejeitado pelo meu nome, por causa do meu nome. Alegrai-vos quando forem perseguidos. Alegrai-vos, fique feliz. Pastor, eu estou sendo perseguido. Eu estou pregando o evangelho, a obra do capeta. Não, meu irmão. Eu estou fazendo algo que está incomodando. Então eu vou me alegrar no Senhor, porque o Senhor é minha força. Meu irmão, você vai estar no seu ministério. Está difícil, Anitta? Alegre-se no Senhor. Está sendo perseguida? Alegre-se no Senhor. Então, onde comprou contra mim? Alegre-se no Senhor. O Senhor é a sua força. Estou sendo perseguido, pastor, estão falando mal de mim. Eu vou parar com o meu ministério. Eu vou parar com aquilo que Deus me deu. Meu irmão, eu ordeno agora que você sacode essa poeira, levanta desse chão, anda, vai, para com essa frieza espiritual, para com essa religiosidade, para com essa apatia e comece a exercer a identidade que Deus tem preparado para você. Deus te chamou, meu irmão, homem nenhum pode te parar. E se tentar parar, meu irmão, ele vai cruzar a fronteira inteira para exercer o seu chamado. José, meu irmão, ficou anos na cadeia, foi esquecido, foi abandonado, foi tudo, mas presta atenção numa coisa. Quando Deus quer estampar a sua identidade, Ele chama o rei para te chamar, para Ele exaltar a identidade que você tem em Deus. Ele faz isso. Eu vou desistir. A afronta é demais. Irmão, se eu fosse desistir, já teve igreja que eu cheguei. E o pastor, você não prega mais aqui. E aí? Oi? Esse não é meu ministério. Irmão, nunca quis microfone. Eu tinha uma guerra terrível contra eu mesmo. Porque eu fazia outra coisa. Eu tinha um outro ministério, e dentro desse ministério deu uns conflitos. E o Senhor falou bem assim para mim uma vez, quando eu tinha acho que 18 anos. Eu dançava, irmãos, eu era participante do ministério de dança. Resumindo. Aí, eu cheguei a uma fase que eu fiquei na crise da identidade. Eu falei, é isso que Deus tem para mim? Eu sempre falava que eu ia levar a dança para as nações. Uau, né? Acho que vocês sonham assim? Então amém, todo dançarino. Levar a dança para as nações e tal, eu tinha esse projeto. Aí, queridos, um dia Deus me pegou. Estava sentado como você num culto, acho que era um culto lá na igreja, era de quinta, né? Lá na minha tia. Era quarta também, né? E eu estava sentado assim, acho que na terceira fileira. O pastor estava pregando mesmo. Ele parou a pregação e falou, peraí, quem é Robson? Falei, não conheço não. Quem é que tinha medo de profeta? Eu tinha medo de profeta. Aí, quem é Robson? Falei, pronto, o que eu fiz essa semana de pecado? E aí, ele chegou em mim e falou, ele sentou comigo assim no púlpito e ele falou, assim, assim, assim vai acontecer na sua vida, vai fazer isso e você vai ser pastor. Eu falei, está amarrado no nome de Jesus. Pastor nunca. Eu vou dançar. E fui, eu tinha até falado que ele foi usado por capeta. Eu tinha falado que ele tinha sido usado por capeta. Isso podia vir de adivinhações, sabe? E aí, irmãos, não passou um ano. Irmão, pensa num cara que não gostava mais de dança, que não queria dança. E uma vez, um dia, minha tia estava assim, eu sempre gostei de sentar na frente. A mídia, lá atrás, é um tratamento para a minha pessoa, porque eu não gosto de sentar atrás, eu sempre gostei de sentar na frente. Mas Deus está tratando isso também, amém, irmãos? Dá um processo. E aí, eu sentava na frente, e minha tia uma vez chegou em mim, acho que, sei lá, Deus não tinha dado nada para ela, não queria pregar. E ela falou bem assim, Raul, vai lá e prega em 5 minutos. Eu falei, o quê? Prega lá em 5 minutos. Eu falei, sangue de Jesus tem poder? Não vou não, filha. Irmãos, era assim, Era os 2 ossinhos batendo, eu era bem mais magro. Irmãos, eu subi. Toda vez isso acontece comigo, uma experiência bem pessoal. Toda vez que eu vou subir para ministrar, eu ainda fico muito tenso.
Quem que ainda não fica? Né? Amém. Graças a Deus por isso. Irmãos, para subir aqui é uma luta comigo mesmo lá embaixo. Minha esposa vê, tem hora que minha esposa, eu e ela, nós entra meio assim, amor, vai dar certo. Não, amor, eu sei que vai dar, mas sabe, vai dar um trem ali, vai dar um trem. E a vez que eu subi a primeira vez, aquele dia eu entendi o que eu era em Deus. Irmãos, eu subi no altar, Deus usou de uma forma tão poderosa e especial, que eu nunca esqueci na minha vida. Ali eu falei, pronto, não preciso mais de nada, eu já sei quem eu sou. Agora eu vou cumprir o propósito. Irmãos, aconteceu várias coisas, muitas mudanças na minha vida, mas eu nunca desisti e nunca larguei o propósito principal que Deus tem para mim. Eu nunca abandonei a minha identidade. Não abandona aquilo que Deus te deu. Não abra mão do propósito que Deus te deu. Ele te ama. E este amor é que te faz ir ao propósito principal. Por isso eu gostaria que você ficasse em pé em nome de Jesus. Irmãos, talvez você chegou aqui e falou, pastor, eu já errei demais. Eu vou abandonar tudo. Vou deixar ministério, vou deixar a igreja, vou deixar tudo. Queridos, não. Pastor, eu estou perdido, meu irmão, se encontra nele nessa noite. Fala, Senhor, me revela, me faz outra vez. Tem uma música que fala, né? Faz outra vez, Senhor. Faz outra vez, como o Senhor fez na minha vida. Fala outra vez novamente comigo. Queridos, quando você é filho, você tem esse direito. Vai na Esther, meu irmão. Esther, ela adentrou da presença do rei. Ela sabia que em nenhum momento o rei poderia maltratá-la, mas ela entrou e o cetro foi estendido para ela. Irmão, você pode entrar na hora que você quiser na presença do Pai. O cetro sempre vai estar estendido para você. Pode falar, filho. Pode falar. Pastor, eu não sinto coragem mais. Eu perdi as forças, meu irmão. Levanta. Toma aquilo que o Senhor te deu. Essa é a sua identidade. A outra que está paralela não é que define você, não. O que os homens estão dizendo ao seu respeito não é o que te define. Aqui a circunstância está dizendo não é o que te define. O que te define é Cristo. É Cristo. Ele implantou em você a identidade dele. Então por isso eu queria que você fechasse os seus olhos. E se você estiver perdido, Pai me ama e eu sou dele. Se você estiver perdido, Pra sempre. eu queria que você falasse, Senhor, Pai me ama eu quero voltar. e eu sou dele. Quero voltar de novo, Senhor. Me levanta. Sempre. Tome nos seus braços.